Mas Jesus imediatamente lhes falou de bom ânimo: sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E tem mais, Senhor, pôr sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amado, preciosa é a tua palavra. E é ela quem vai trazer algo de novo para os nossos corações, vivificada pelo Espírito Santo. Faça isso, Senhor, porque os nossos corações precisam ser ensinados, orientados, advertidos, quem sabe sacudidos. E nesta noite, quando o Senhor trouxe a cada um neste lugar, inclusive a mim, quem sabe o Senhor tem algo novo, algo especial no coração do Senhor para o nosso coração, para que possamos ver o Senhor de uma forma diferente, como o Senhor quer que o vejamos. Em nome de Jesus. Amém. Sentados, queridos, obrigado. Por favor, não feche sua Bíblia. Queridos irmãos, Pedro era alguém acostumado ao mar. Pedro era pesqueiro por profissão, era pescador por profissão. E em função disso, era alguém acostumado com as peripécias do mar, com as aventuras do mar. Não era alguém inexperiente. Logo, a noite no mar era algo natural para Pedro. A noite inventando era algo natural para Pedro. Pescaria farta era algo natural. Pescaria escassa era algo natural. Passar a noite toda no frio era algo natural. Logo, o que acontecia ali naquele momento, no primeiro instante, era tudo natural para Pedro, porque ele era um homem do mar. Só que a vida, ela não é repetitiva. Os fatos se sucedem. Por isso, hoje, por exemplo, quando você entra neste santuário e você achar que tudo vai acontecer como aconteceu no domingo passado, você pode incorrer num engano muito grande. Quando você acorda pela manhã e acha que vai pegar o ônibus como pegou no dia anterior, e vai chegar no serviço como chegou no dia anterior, e vai trabalhar o dia todo como no dia anterior, e vai voltar para casa como no dia anterior, e vai encontrar tudo em paz, e você incorre no engano muito grande. Porque a vida não é assim. E lá estava Pedro, e como diz o texto, há muitos estádios. Por isso, irmãos, para nós termos uma ideia disso, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Foi a sua primeira multiplicação. E já era tarde. Por isso que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Para que não despedisse o povo com fome. Já estava no finalzinho da tarde.
Vou usar uma linguagem mais conhecida nossa. Os discípulos estavam como que remando contra a maré. Aquela noite foi uma noite diferente para Pedro. Não porque ele tinha remado tanto no esforço inútil, mas porque cansado, já desgastado, estressado. Agora, Pedro não sabia se remava ou se parava de remar para se virar no OVNI que vinha andando sobre as águas. Pedro nunca tinha visto alguém andando sobre as águas, nem o próprio Jesus tinha andado sobre as águas. Pedro nunca tinha visto nada disso. E agora, naquela noite, quando parecia que tudo era igual, eis que surge algo diferente. E vem Jesus. Quando eles foram despedidos, era chegando o final da tarde. E agora, quando Jesus vem, diz o texto que é na quarta vigília do Velho Testamento. As noites dos judeus, elas eram divididas em 3 vigílias de 4 horas. A primeira começava às 18 e até às 22, a segunda das 22 até às 2, a terceira das 2 até às 6, raiar do sol. Os romanos, com a tomada, já à noite passou a ser 4 vigílias de 3 horas. Então as vigílias começavam no mesmo pôr do sol e a última encerrava no mesmo pôr do sol. Raiar e pôr do sol. Só que 18 com 3, 21, a primeira vigília, de 21 às 24, segunda vigília, das 24 de 0 hora até as 3 da manhã, terceira vigília, e a quarta vigília, das 3 da manhã até as 6 da manhã. Isso é para você ter um entendimento que horas que Jesus foi ter com eles. E onde é que eles estavam? Então eles esperavam que os camaradas estivessem estressados, angustiados. Vocês sabem muito bem que ao mar tem luz. E agora aparece lá alguém e andando sobre as águas. Mas irmãos, aí você pode pensar. Brincadeira de mau gosto, Jesus. Eu não sabia que os caras já estavam cansados. Eu sei que quando nós estamos estressados, nosso raciocínio não funciona legal. Jesus sabia mais do que nós. Isso é hora agora dele aparecer lá. Isso é para você entender o contexto. Isto, se nós quisermos fazer uma média, entre 3 e 6 da manhã, vamos dizer que fosse 4 horas e meia da manhã, para arredondar, para ficar pegado e eu não ficar repetindo 4 horas e meia da manhã, vamos dizer que fosse 4 horas da manhã, pelo menos, poderia ser às 3, mas também poderia ser às 6. Então é nesse contexto que Jesus aparece. E agora entra Pedro dizendo: sempre Pedro, é um fantasma? Não é um fantasma. Eu não sei, confesso, não sei se Pedro já tinha visto fantasma antes. Porque a primeira coisa que ele disse que ele era um fantasma. Ele reconheceu primeiro um fantasma. Quem sabe Pedro já está acostumado com os muitos anos de vida no mar, já ter visto vários fantasmas. Aí Jesus fala: não, Pedro, não é fantasma, sou eu. E agora Pedro faz uma declaração para Jesus, que diz o versículo de número 28. Observa, Pedro diz para Jesus, quando Jesus diz, 27, tem morrendo, sou eu, não temas. Aí Pedro diz: se és tu.
Se lembra que foram várias palavras semelhantes que Satanás usou lá no deserto contra Jesus? Se és filho de Deus, se você é homem, se você é honesto, faz esse ser, ele afronta. E Pedro usa isso para Jesus. Se és. E se não fosse fantasma, como é que Pedro ia descobrir? Será que ele conhecia uma voz de fantasma? Mas como ele ia descobrir se era Jesus? Então ele fala: se és tu, me mandas ter contigo sobre as águas. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei pensando, se fosse Jesus de fato de verdade, Pedro estaria numa boa. Mas se fosse um fantasma que estivesse dizendo: Pedro ia acabar sendo isso e dizendo: solta alguém. Mas eu fiquei pensando, não, Pedro era conhecido, Pedro conhecia Jesus, então eu acredito que ele conhecia a voz de Jesus, e eu acho que a dúvida dele seria sanada pelas palavras de Jesus. Você não conhece a voz do seu marido? Você não conhece a voz da sua esposa? Você não conhece a voz do seu filho? Se apagar a luz aqui, seu filho ou sua esposa falar alguma coisa, você não vai na direção dele, ele no escuro? Eu penso, irmãos, que Jesus iria ser identificado para Pedro, e foi assim que a dúvida do fantasma se dissipou, e agora não tinha mais dúvida, era Jesus. Resolvido o problema do impasse, fantasma não fantasma, então agora vamos à parte prática. Bem, Pedro, sou eu. Vem. Eu não sei se você iria. Eu não sei se você iria, porque eu tenho muita dúvida se eu iria. De noite, o vento era muito forte. E agora alguém que diz que é Jesus manda eu andar sobre as águas. Queridos irmãos, do barco, eu estou no barco, do barco até Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu do barco até Jesus? Uma coisa eu posso garantir a vocês: ou foi o Pedro que desceu do barco, ou foi o Pedro que chegou até Jesus. Não foi o mesmo cara. Tinha o mesmo CPF, a mesma identidade, a mesma filiação, morava em terra no mesmo endereço, mas não era o mesmo cara. Porque no barco até Jesus, Pedro dá 2 passos, tem 2 atitudes extremamente importantes, e eu gostaria que você olhasse isso com carinho. Vamos prestar atenção. Naquela noite foi algo especial. Aquela noite foi algo especial para Pedro. Não há repetitividade para com o Senhor, do Senhor para conosco. Quando há qualquer coisa diferente, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Não havia repetição e não havia mal entendido. Era Pedro sendo sabatinado pelo Senhor sem saber. Porque Deus queria trabalhar, o Senhor Jesus, o Espírito Santo queria trabalhar com Pedro lá na frente. E Pedro não estava ainda preparado. E a nossa vida, o nosso dia a dia é uma escola. E Deus vai nos submetendo dia a dia, teste, e ora nós somos reprovados, ora nós somos aprovados, mas o que interessa é que Deus quer trabalhar conosco lá na frente, mas não do jeito como nós estamos hoje. Por isso a nossa caminhada é uma escola. E o Senhor vem trabalhando conosco dia a dia, muitas vezes submetendo a testes que nós não gostamos, que nós achamos que Deus foi injusto, que isso ou que aquilo, mas não. É Deus querendo trabalhar comigo, é Deus querendo trabalhar com você, porque o que Ele quer delegar para mim, o que Ele quer delegar para você lá na frente, precisa de você melhor onde está hoje. O Senhor queria trabalhar com Pedro. O Senhor queria
o CPF, mas não era esse cara que Deus queria trabalhar. Porque se Deus fosse trabalhar com este Pedro aqui, as ovelhas seriam todas tomadas pelo lobo. Essa caminhada é interessante, irmãos, porque do barco até Jesus, Pedro tem duas atitudes. Pedro tem uma atitude de fé, e essa atitude de fé, ela é demonstrada em 3 passos. Você pode dar uma olhadinha no versículo de número 29. Do barco até Jesus, Pedro dá um grande passo de fé. O simples fato dele dizer: mestre, eu quero ir com o Senhor, se o Senhor me mandar, já é um ato de fé. Mas esse ato de fé desenrola em 3 etapas. Se desenrola em 3 etapas. Isso está no texto que eu gostaria que você visse. 29. E Jesus disse: vem. E Pedro, primeiro passo de fé é Pedro. Vamos lá. Desceu do barco. Ó, eu já não estou mais no barco, eu já estou na água. Pedro desceu do barco, um passo de fé. Qual o segundo passo de fé? Diz o texto: Pedro andou sobre as águas. Outro passo de fé: eu não estou andando no barco, eu já saí do barco e não afundei. Continuei andando sobre as águas e não afundei. E Pedro dá agora o terceiro passo de fé. Ele vai andando até Jesus. Terceiro passo de fé. Então esse texto é muito bom. Esse texto é fascinante, porque diante de uma crise, diante de um momento sombrio e negro, Pedro ainda consegue dar 3 passos de fé. Mas o que mais aconteceu até chegar a Jesus? Aqui diz o texto, irmãos, que ele foi ter com Jesus. O texto não diz que ele chegou. O texto não diz que ele chegou. Aí agora, Pedro, quando está bem perto de Jesus, ele já tinha tido 3 passos de fé. Agora, quando ele está bem perto de Jesus, o que ele faz? Olha o versículo 30, você vai ver a resposta. Porém, reparando na força do vento, teve medo, começou a submergir e a gritar. Então Pedro, quando estava perto de Jesus, aí Pedro diz o texto: Pedro, porém, reparando na força do vento. Não devia ser questão de aula de português, mas só para você entender. Porém, é uma construção adversativa. É aquela construção que você pode achar: eu não sei nada do que é isso. Mas você vai entender que eu vou te dar um exemplo muito prático. Aí você vai entender por que é uma construção adversativa. O que vem antes é adverso do que vem depois, é contrário. Presbítero Antônio, aquele dinheiro que eu peguei com o irmão na semana passada, que eu lhe disse que iria pagar hoje quando eu viesse aqui na igreja, estava tudo certinho e eu vim aqui lhe pagar. Aí o presbítero Antônio olha para mim, aqueles R$500. Aí aquele presbítero Antônio, quando olha para mim, ele não vê o presbítero Pereira, ele vê andando R$500 na direção dele. Aí quando eu vou chegando perto dele, eu falo: porém, eu preciso continuar. Ele fala: já levei ferro.